Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast e o nosso blog, onde tem sempre alguma atualização interessante para você conferir. É claro que você pode ir direto na sua plataforma de podcast predileta e buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Lembrando sempre que também estamos no YouTube. Talk to Biz tem o canal no YouTube com o mesmo nome, Talk, o número 2 e Biz, e você vai conseguir acessar o nosso canal. Lá tem todos os episódios do nosso podcast disponíveis, além de algumas produções em vídeo que vez por outra a gente solta por lá. Então vale a pena assinar e conferir o nosso canal no YouTube. Agora em 2022 teremos muitas novidades no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre plataformas digitais, novas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, o famoso metaverso, privacidade e o futuro do marketing digital. Para conversar sobre esses temas com a gente, eu trago o professor Diogo Duarte, que já é velho conhecido aqui da audiência do Talk to Biz, porque ele já participou de vários episódios. Porém, antes da gente partir para o bate-papo, eu tenho que esclarecer algumas coisas, porque esse episódio, a conversa com o professor Diogo, ela foi gravada no final de dezembro, e naquela correria ali de final de ano, eu acabei gravando fora aqui do meu espaço, do meu home office, aqui do meu espaço de trabalho habitual. Então vocês vão notar que o meu áudio, não o do Diogo tá perfeito, né? Mas o meu áudio, ele não tá muito legal, justamente porque eu tava num espaço, apesar de um espaço fechado e silencioso, mas um espaço mais amplo, era uma sala muito grande, então ele deu um pouco daquele eco, sabe? Ficou um som meio esquisito, que não é o tradicional aqui do Talk to Biz. Então eu tô gravando essa introdução aqui que vocês estão ouvindo agora, isso está sendo gravado já em janeiro de 2022, porém o bate-papo que vocês vão ouvir com o professor Diogo Duarte, ele foi gravado ainda no final de 2021, mais especificamente ali naquela semana anterior ao Natal. Então, por conta desse problema no meu áudio, eu tô alertando a vocês, estou fazendo essa outra introdução, alertando vocês sobre a questão do meu áudio, embora não seja nenhum grave problema, mas vocês vão notar que o meu som, quando eu falo, tá um pouquinho esquisito, embora a participação do professor Diogo esteja absolutamente perfeita. Então esse é um episódio que já estava gravado justamente para suprir essas primeiras semanas do ano, onde eu ainda não estou gravando novos episódios, mas é um papo super atual e vocês vão ouvir agora. Vamos lá para o episódio. E aí, para bater um papo com a gente sobre esse tema, eu trago mais uma vez o professor Diogo Duarte, meu amigo Diogo, para falar sobre todo esse universo, sobre esse universo digital aí que traz tanto assunto para a gente falar, né, Diogo? Você que já é velho conhecido aqui da nossa audiência, está sempre participando, sempre contribuindo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Brunão, pelo convite. É sempre um prazer participar, de verdade. E esse assunto aí ele é amplo pra caramba. A gente vai tentar dar uma esmiuçada aí nele. E a tendência é que outros debates a partir desse aí surjam, com certeza. A gente está vivendo aí essa onda em que todo mundo só fala de metaverso. Ninguém ainda sabe muito bem o que é, o que esperar, o que vai ser. Acho que nem o Mark Zuckerberg sabe o que é. Mas, como você falou da economia das plataformas, né, as próprias plataformas, elas mudaram bastante, assim, o jeito como a gente participa, né, economicamente, seja trabalhando, seja como consumidor. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você, conte comigo. Você é um dos caras que tem estudado isso já há algum tempo, muito antes até
do tema entrar na hype que entrou por conta do anúncio do Mark Zuckerberg, você já vinha estudando isso no seu doutorado. Eu lembro que lá, um dos primeiros episódios que você participou aqui com a gente já falava sobre plataforma, já falava sobre a força do digital na economia. Como é que você tem visto essa questão da economia de plataforma? Eu lembro também que depois a gente gravou um episódio sobre o Dilemas das Redes, o documentário, e você falou também sobre isso, sobre capitalismo de plataforma, sobre capitalismo de vigilância. Fala aí brevemente, Diogo, o que é essa economia baseada em plataformas digitais e como ela muda a dinâmica dos negócios e nos impacta também enquanto consumidores. Eu sei que é um tema muito amplo, eu pedi para você resumir isso aqui em 2, 3 minutos, é até covardia. Mas é só para a gente começar a conversa. Eu sei que esse tema não se esgota só nesse episódio. Tranquilo. O que a gente chama de economia de plataforma é essa economia baseada nas chamadas plataformas digitais, né? Que hoje, como você bem observou, elas ocupam um espaço nas nossas vidas, nós enquanto cidadãos, consumidores, e também um espaço na economia, né? Então, é impossível simplesmente ignorar o peso dessas plataformas. As plataformas normalmente são, como o nome diz, algum tipo de suporte tecnológico, um ambiente digital. A gente pode dizer que, na maioria das vezes, é um ciberespaço, algo do tipo, onde consumidores se conectam com empresas, né? Clientes se conectam com serviços, de algum modo. Por muito tempo, a gente ouve falar aí dessa capacidade de conexão, né? Ou seja, essas plataformas como agentes que permitem o encontro de pessoas que querem ir a um determinado lugar com pessoas que querem dirigir até um determinado lugar, como no caso do Uber, pessoas que estão dispostas a entregar um determinado produto com pessoas que querem receber esse produto em casa. E a gente viveu um momento aí, especialmente na última década, em que isso foi possibilitado, né, com a evolução do 4G, agora indo aí para o 5G, mas especialmente falando do 4G, as próprias tecnologias de mobile de modo geral, né, dos aplicativos, da maneira como isso se aprofundou mais ainda no nosso dia a dia, isso acabou se tornando um processo natural, né? Acho que a pandemia reforçou alguns desses aspectos, né? Ou seja, pessoas que antes não estavam dispostas, talvez, a utilizar certos tipos de serviço. Sempre dou o exemplo da minha mãe, né? Que antes era super contra utilizar o iFood e Uber, hoje usa com uma certa naturalidade, porque precisou usar, né? Durante a pandemia, precisou pedir compra para ser entregue em casa, porque não podia ir ao mercado, grupo de risco e tal. Então, essas empresas, boa parte delas, alargaram, de certo modo, falando num viés mais do marketing, e alargaram a boca do funil, né? Porque muita gente que antes não era ali o alvo passou a ser. E isso fez com que a gente naturalizasse alguns desses aspectos que talvez em algum tempo a gente naturalizaria, mas seria algo mais demorado, né? A pandemia deu essa acelerada, a gente fala sempre muito disso, de como ela acelerou processos e obviamente que a gente não está aqui romantizando pandemia, né? Longe de mim, longe do Bruno também, mas dizendo que, inevitavelmente, ela acelerou alguns processos. E acredito também que aí pode ter a ver com esse movimento aí de metaverso que você mencionou. As pessoas perceberam que ou as empresas perceberam que as pessoas conseguem ter uma presença ali claro, ferrando com a nossa saúde mental, mas assim, conseguem permanecer ali no digital por algum tempo, né? Ou seja, isso pode passar a ser um aspecto mais presente na nossa vida por mais tempo aí no nosso dia a dia. Acho que é um pouco disso. Posso até puxar uma informação aqui. Quando eu comecei a rascunhar essa pauta e pensei logo em você para falar, a ideia era falar sobre marketing mais preditivo e em contraposição às questões ligadas à privacidade. Coisa que a gente sempre acaba tangenciando por aqui também nos nossos papos. Então, assim, a ideia de toda essa análise de dados por parte das plataformas é tornar as ações das empresas mais efetivas, no sentido de eu saber exatamente o que cada consumidor está querendo e tentar entregar alguma coisa para ele.
No entanto, até o papo da privacidade e do marketing preditivo, isso meio que foi atropelado pela questão do metaverso. E aí agora se fala já dessas questões dentro de potenciais metaversos. E aí a gente poderia falar, por exemplo, dos problemas de mídia programática, que tem muitos problemas por aí. Parte do que a gente vive hoje de problemas sociais e políticos vem por conta do modelo de mídia programática. Mas vamos lá, para ter um ponto também para a gente começar. O quanto as questões ligadas à privacidade podem fazer com que alguns modelos de negócios mudem. Por exemplo, a galera vem falando aí do fim dos cookies. Isso é um ponto que muda muita coisa. Eu sei que você olha muito para isso também nas suas pesquisas, da questão da privacidade. O que você vê no horizonte em relação a esse tema? É um tema complexo, né? Eu acredito que, assim, quando o assunto é privacidade, a gente tem passado por algumas mudanças. A pandemia também jogou luz em alguns desses processos, já que a gente está cada vez mais dentro do digital. Se falou muito em privacidade em tempos de home office, né? Por exemplo, o quanto a gente continuou sendo cobrado, mesmo, né, numa distância física. Em alguns casos, algumas empresas, né, tinham plataformas meio que como bater ponto mesmo, né? Mesmo em casa, enfim. Mas acho que a questão da privacidade, ela tem dois pontos aí. Você falou dos cookies, né, por exemplo. É claro que, assim, eu acredito que à medida que as pessoas vão se informando mais sobre o assunto, porque hoje o que acontece, na real, é que a gente discute isso aqui num ambiente de especialistas, né, na academia, no doutorado, a gente discute, mas a grande realidade é que a grande parcela da população ainda não está nem muito preocupada com isso. Essa é a verdade. Inclusive os profissionais da área que trabalham com isso. Eles estão preocupados no sentido inverso. Boa parte deles não quer que, por exemplo, os cookies acabem, porque isso aí vai mudar completamente a regra do jogo. A gente fala de web marketing, por exemplo, Analytics, Google Ads, tudo isso gira em torno disso, né? De você traquear de algum modo esse usuário, à medida que, né, quanto tempo ele ficou nessa página, ele veio de onde, ele foi para onde, né, origem de tráfego pago e por aí vai. Os cookies são a base disso, né? Então, na verdade, a preocupação deles é outra. Tipo, caramba, se eu perder isso, é que eu fico, né? Um cara que é especialista em Google Ads, por exemplo, para onde vai o Google Ads, o próprio Google, né? Mas eu acredito que isso ainda vai demorar um tempo, na minha opinião, até mudar num sentido que realmente faça diferença no tipo de trabalho que a gente tem hoje, falando de marketing digital, né? Eu sou um cara que estou, vamos colocar assim, com um pé aqui e outro lá, porque ao mesmo tempo que eu estou no doutorado estudando essa parte mais crítica, eu também trabalho com consultoria em marketing digital. Então eu estou ali vendo o lado das empresas, estou vendo o lado dos usuários, mas também estou estudando isso aí com um olhar mais crítico, mais ético, muitas vezes. E o que eu vejo de verdade, assim, a gente hoje, a gente tem alguns avanços aí de, né, LGPD, algum avanço nesse sentido de proteção de dados, que eu acho que é algo muito importante. Essa questão dos cookies, eu acredito que isso só vai ganhar um peso de verdade à medida que as pessoas, né, os usuários estiverem mais preocupados com isso, e à medida que a gente tiver uma transparência mais espalhada. Assim. Hoje a gente, por exemplo, né, um dos assuntos que eu abordo lá, estou tentando abordar, que é um tema bem espinhoso assim, no doutorado, é a transparência algorítmica, né? Ou seja, o quanto a gente fica blindado de verdade, a gente não sabe como funcionam essas regras que, de algum modo, estão ali lidando com os nossos dados, né? Então, à medida que essas empresas elas vão coletando, você falou, a gente está falando de plataforma aqui, por exemplo, né? Comparando a plataforma com web, apesar de o pessoal estar discutindo aí cookies e tal, uma empresa que tem um aplicativo instalado no teu celular, ela tem acesso a muitos dados. Aliás, é o que todas as empresas querem hoje, é ser, a gente fala das gigantes do varejo aí, todas elas querem ser um aplicativo no teu celular. Sim, inclusive o iOS implementou isso, né, nas suas últimas versões, de perguntar se você quer compartilhar os dados. A cada aplicativo que você instala, ele pergunta, né, que já é uma tentativa de falar assim, olha aí, a gente está dando opção aqui do usuário para
para que ele cuide da sua própria privacidade, né? Sim, mas até isso é um pouco nebuloso, né? Porque assim, isso que o iOS está fazendo é muito mais em relação aos teus dados, assim, de saber quem você é. O Bruno está aqui comprando. Agora, dentro do aplicativo, por exemplo, você entra lá no iFood ou na, sei lá, Magalu, né? Ele consegue cruzar certas informações, né? O teu tempo de uso. Se as opções de privacidade estiverem, né, bem abertas, ele consegue saber que outros aplicativos você está usando, então, assim, que momento do dia você está usando. Se o teu GPS estiver ligado, é possível fazer, né, outros tipos de cruzamento e por aí vai. Eles não precisam saber que você é o Bruno Garcia, professor, né, mas eles conseguem cruzar outros tipos de dados que se transformam em informações preciosas com muita facilidade, né? À medida que, olha, eu sei, por exemplo, que esse usuário XP34Y, não precisa dizer que é o Bruno Garcia, mas tem uma tag lá em você, ele, cara, toda madrugada ele abre o meu app e ele fica lá namorando abre o PornoTube 5. Entendeu? Ou isso. Toda madrugada. Né? Pô, ele termina lá, sei lá, ficou meia hora lá no PornoTube e depois ele vai ver PlayStation 5, ele fica carente, então eu tô vendo que ele tem mais chances de comprar nesse horário, sei lá. Coisas desse tipo hoje são relativamente comuns, né? Então, é claro, isso não é uma análise assim, hiperqualitativa de pegar uma pessoa e, né, sabe, buscar o histórico de vida dela, mas ao longo que eu tenho, à medida que eu tenho vários usuários gerando algum tipo de padrão de comportamento, eu consigo traquear isso. Então eu sei que, sei lá, meia-noite é um horário bacana para eu mandar um e-mail para esse cara falando PlayStation 5 com, sei lá, R$500 de desconto. Né? A chance desse cara comprar é maior e por aí vai. Então é um pouco disso, né? A gente vive esse momento em que tanto as empresas que estão se valendo disso, quanto os órgãos aí de legislação, que eu acho que estão sempre num delay, né? A tecnologia avança muito rápido. Hoje a gente está discutindo proteção de dados, que é algo que a gente deveria estar discutindo desde 10 anos atrás. Né? Então, sempre vai ter esse delay, porque o marketing, a ânsia por vender mais, sempre vai andar mais rápido do que as leis e, enfim, a ética, né? A discussão ética de um modo geral. E acho que é por isso que é tão importante a gente também tá na academia debatendo sobre isso, porque senão fica mais atrasado ainda, né? Se não tiver gente querendo debater sobre isso. Diogo, quem que tá puxando, só de curiosidade, quem que tá puxando essa mudança dos cookies? É o Congresso americano? Quem que tá puxando isso? Cara, sinceramente, essa é uma discussão que eu não tenho acompanhado assim tão de perto. Eu li algo sobre isso há uns 10 dias atrás, se não me engano, e parecia ser algo... Eu sei que é uma discussão que está rolando nos Estados Unidos, muito forte, mas eu não sei se surgiu lá, nem sei se surgiu lá nos Estados Unidos. Isso é algo que, na verdade, se debate há muito tempo, mas agora parece ter ganhado um corpo, né? Porque isso, de certo modo, é um dado nosso, né? Isso pode ser considerado um dado pessoal. Então, assim, as legislações aí que vieram estão meio que deixando isso de fora, como se isso não é... Porque é como se fosse algo do teu computador, né? Igual assim, é uma discussão que pode demorar. Por exemplo, um IP é um dado seu ou é um dado da sua máquina? E até onde um dado da sua máquina não é um dado seu, né? Então, assim, é uma discussão que o pessoal tentou camuflar e, assim, na minha visão, o cookie é um rastro que a gente gera, né? Então, na verdade, pode ser tratado, deve ser tratado como algo, um dado nosso. Então, assim, não chega a ser um dado sensível, né, que é essa discussão que eles têm, mas é algo que deve ser tratado aí. Acho que é legal. Essa discussão está começando a rodar. Mas se é um dado sensível ou não, depende do site que você está visitando. Né? Talvez seja um dado sensível. Pois é, depende até onde isso vai ser ligado a mim, né? Porque tem, por exemplo, mas o seu computador está sendo usado, mas não necessariamente é você. Aí tem diversas discussões que podem emergir a partir daí. Por exemplo, o meu Google Chrome aqui, é o navegador que eu uso mais, infelizmente, é pesado pra caramba. Às vezes eu uso o Opera, mas o Opera tem uma certa série de incompatibilidades. Ele fica aqui logado na minha conta, mas às vezes a minha esposa tá aqui navegando, né? Então, assim, até onde é o Diogo e até onde é a máquina do Diogo, né? Enfim, por aí vai, é uma discussão longa.
Meu amigo Diogo, e o metaverso, que tanto tem se falado? Eu sei que, óbvio, que a apresentação lá do Mark Zuckerberg, ele coloca já o metaverso, ele meio que malandramente quer se apropriar do termo. Quer dizer assim, ó, o metaverso é uma nova plataforma que vai ser só minha. Finalmente ele vai ter uma internet só dele, coisa que ele vem tentando já desde o início e não conseguiu. E acho que não vai conseguir agora também, mas ele malandramente mudou o nome da empresa e tentou se apropriar aí do termo, numa jogada mais de relações públicas do que de lançamento de produto mesmo, porque ele não anunciou nada. Mas hoje, você que estuda isso, como é que você define metaverso? Porque aí eu tenho visto inúmeras definições e às vezes as pessoas podem estar se perdendo um pouco, né? O metaverso é só se eu estiver lá dentro do Second Life, do antigo Second Life, e eu já parto para uma visão mais ampla de que muita coisa que a gente já usa aí já é uma espécie de metaverso, né? Como é que qual é a definição correta de metaverso, no final das contas? Cara, essa é uma questão que talvez eu não tenha resposta, porque acho que a própria noção de metaverso ela vai mudar bastante, né? Quando o metaverso foi um termo que surgiu lá no Snow Crash, né? Um livro que é um tijolão, assim, e da mesma forma que surgiu o ciberespaço lá no Neuromancer, enfim, surgiu em obras de ficção, né? E quando surgiu, o termo era algo muito parecido com o que a gente chama hoje de ciberespaço, né? Um ambiente virtual, digital. A diferença é que ele permitiria, de algum modo, ele seria algo mais, vamos dizer assim, hibridizado, né? Ou que permitiria elementos do real, né? Do físico, migrando para esse virtual e vice-versa. Eu acho que o metaverso, hoje, quando a gente fala de metaverso, a gente está falando disso. Ou seja, de elementos de uma realidade virtual, uma realidade mista, né, como a gente chama, e a gente tem diversas empresas trabalhando nisso há algum tempo. A Microsoft, né, trabalha nisso há algum tempo, já com uns óculos ali de realidade virtual, já tem algumas funcionalidades do Teams aí surgindo, como ambientes mesmo virtuais de trabalho, de estudo, coisas do tipo. Esse movimento do Mark Zuckerberg, do Facebook, né, primeiro que é uma tentativa de tentar fincar uma bandeira, que eu acho louvável assim, da parte dele, enquanto empreendedor, né, tentar fincar uma bandeira e falar assim, cara, a primeira empresa a se pronunciar como uma empresa de metaverso fomos nós, né? Fora... Ele só esqueceu da Blizzard com o World of Warcraft e o Roblox, né? Mais recentemente. Esqueceu de um monte de gente, né? Mas, assim, tem a questão dele também estar, entre aspas, assim, fugindo, né, cara? O nome Facebook tá super lavado, assim, né? Tá super desgastado em diversos aspectos, tanto legalmente, sofrendo uma série de processos aí. Tem um dado aí que a Meta já inaugurou no primeiro dia com mais de 10 processos, uma coisa assim, porque uma porção de coisa que ia para o Facebook já no dia seguinte já foi para a Meta e tal. Mas também uma questão também por exemplo, o Facebook, plataforma, né, enquanto rede social, ele está em declínio, né? Os jovens estão saindo assim, do Facebook de maneira... É um movimento mesmo, êxodo, né, para o TikTok e tal, o próprio Instagram, que também é do Facebook, mas acho que também é uma questão de branding aí, e de fincar essa bandeira. Agora, o metaverso, a gente tende a comparar muito, principalmente falando nós aqui, que eu sei que você é gamer também, a gente já vê essa história evoluindo há algum tempo, né? Os próprios dispositivos de realidade virtual, o óculos, né, que também é o Facebook, aliás, provavelmente vai ser o grande link, né? Se você parar para pensar, eles tiraram um pouco do peso da rede social e jogaram mais para esse lance da realidade virtual. O óculos vai ser o grande catalisador dessas mudanças, aí vai ser o ponto focal aí dessa mudança a partir da Meta, do Mark Zuckerberg. E à medida que isso for sendo barateado, for sendo melhorado, o 5G tá chegando aí, daqui a pouco assim, se espalhando com uma certa facilidade, eu vejo isso como uma possibilidade. Agora, tem muita coisa para melhorar, né? Os próprios óculos de realidade virtual hoje, por exemplo, ainda tem, só chama de motion sickness, né? Aquele enjoo
o fato de você estar se movimentando virtualmente e estar parado fisicamente é uma das coisas que gera, né, enjoo e por aí vai. Tem a questão. Eu acho que o próprio fato de você ter que se isolar do mundo, quer dizer, o cara só consegue fazer isso se ele morar sozinho, né? Quem tem criança em casa não usa. Pois é, não. Começa por aí. Quem tem família, esposa não usa também. Isso é um lado, mas eu vejo que eles vão voltar. A gente vai voltar a ter uma discussão mais parecida com aquela da época do Google Glass, que foi algo que não decolou, mas, ou seja, algo misto, em que você... E aí eu acho que aí vai estar o grande lance do que o metaverso pode se tornar, que é... e aí, falando da palavra meta, talvez o segredo esteja aí, que é algo que é um meio termo, né, entre um mundo totalmente virtual, que é o que a gente faz hoje, por exemplo, do World of Warcraft, né, e a nossa realidade física, e um meio termo, algo que seja hibridizado. Ou seja, os pontos físicos vão passar a ter pontos de contatos digitais, que se você tiver com óculos, você, pensando no ponto de vista do marketing, né, você pode levar aquela experiência física para um outro nível, e vice-versa, em algo digital você pode acessar ou ter uma evolução, pontos adicionais de contato a partir do local físico que você tiver, né, como o Pokémon GO, por exemplo, faz, né, é uma experiência híbrida em vários aspectos, né. Então, acho que isso pode se espalhar de algum modo, sim. Agora, a gente não pode esquecer dos fracassos que a gente já teve. O Second Life foi um desses que você estava citando. E eu acho que tudo isso vai depender, no fim das contas, a gente volta para o marketing, né? Isso vai depender de preço e isso vai depender de acessibilidade. Então, à medida que a gente fala um tempão aí, por exemplo, vou dar o exemplo da impressão 3D, né? Daqui a 10 anos falavam isso, que daqui a 5 anos todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa. Como sempre o maldito hype, né, cara? Como sempre o maldito hype. Eu acrescentaria um ponto aí também: preço, acessibilidade e utilidade prática. Né? Na realidade é isso, né? No final das contas. Não, exatamente. A tendência é que quando você tiver uma redução considerável do preço, mais empresas e mais pessoas comecem a usar. E aí a utilidade ela vai vindo à medida que você tem um público. Né? Ninguém vai dar uma utilidade do nada, assim, vou jogar isso aqui para ninguém usar, não. Então, mas acho que ainda vai demorar, assim, pelo menos uns 10 anos. Aí eu posso estar fazendo, eu não gosto de fazer previsão, mas na minha mente, assim, eu não vejo, assim, em 5 anos as pessoas saindo na rua, todo mundo de óculos e tal. Mas pode ser que, sei lá, daqui a 1 ano tenha uma evolução hiper disruptiva, assim, que vai trazer algo novo, barato e que todo mundo vai querer usar. Rumores aí estão falando que a Apple está desenvolvendo em segredo um óculos que seria ainda mais minimalista que o Google Glass e que isso seria, segundo uma informação supostamente vazada, que a empresa já teria no seu horizonte aí que um dispositivo como esse serviria como substituto do iPhone num cenário aí para daqui a 10 anos, segundo eu li. Eu acho que, assim, com certeza a Apple já deve estar... Porque a Microsoft já está há muito tempo, né, trabalhando nisso. Então, assim, se a Apple não tiver, tá comendo mosca. E eu acho que quem não estava agora, depois desse movimento todo, sabe, todo mundo começou a pensar nisso. Né? Então, por exemplo, as bitcoins, né, as criptomoedas ligadas a jogos já começaram a dar uma subida. O pessoal que cuida desse tipo de investimento já está mais antenado nisso. Mas é o hype, né? A gente até não tem muito ainda como saber para onde vai. Agora, o Facebook, a meta, né? Agora tem que ficar se corrigindo. O pessoal tá ouvindo o podcast do dia, o pessoal falando, é só para dar trabalho para o jornalista, né? Que agora, quando for escrever, tem que escrever assim, meta, antes conhecido como Facebook, né? Exatamente. Tem que fazer esse disclaimer sempre, né? Então, só mais umas linhas ali para adicionar. Mas eu acho que eles estão investindo no Spark AR, né, no Augmented Reality deles lá, já tem alguns investimentos, enfim, eles vão começar a investir muito nisso. Agora, vamos ver essa questão da utilidade que você falou, né? Hoje muita gente tem o Oculus Lens em casa, algum dispositivo de realidade virtual, usa para ver Netflix. Porque, né, incrível, tem jogos, fazer um investimento desse para... É quase você usar para dizer que está usando, né? Pois é, usar para dizer que está usando em alguns aspectos. Então,
Vamos ver se realmente tem algo que vai ser relevante. Isso vai depender das empresas, né, do quanto isso vai estar barato, acessível, enfim, uma série de variáveis aí. Meu amigo Diogo, para a gente encerrar, sobre todo esse papo, né, de um lado, uma parte da sociedade preocupada com privacidade, do outro, os principais gurus aí do marketing, como o próprio Kotler no Marketing 5.0, falando que o marketing a partir de agora vai ser mais preditivo, justamente porque a gente vai ter mais informação. E de outro, toda a indústria de tecnologia querendo criar mais plataformas onde a gente esteja ainda mais engajado e a partir de dispositivos que sejam ainda mais, como é que eu vou dizer? Não sei se invasivo é a melhor palavra, né? Mas se a gente pensar num wearable, ele é mais invasivo, entre aspas, do que um smartphone. Então, será que essa conta fecha no final dessa história toda? De um lado, privacidade, do outro, marketing preditivo. E a galera querendo migrar isso para plataformas onde, talvez isso não aconteça aqui no Brasil, mas certamente lá na Coreia do Sul já tem gente que morre jogando. O cara passa uma semana inteira sem sair da frente do computador. Que dirá o que pode acontecer se ele tiver um capacete desse à sua disposição. Ou então lá no Japão, onde nem o casa com Tamagotchi, sabe? Tem esse tipo de coisa. Então, será que essa conta, não sei se você vai ter resposta para isso, mas sim, vamos deixar aí uma perspectiva para o horizonte. Não, o importante é a gente, mesmo sem ter respostas, a gente debater, porque a gente termina a discussão estando mais perto de alguma possível resposta, né? É o que às vezes a gente faz no doutorado. A gente às vezes descreve uma tese e, mas não chegou a uma conclusão, mas chegou mais perto. Então, assim, o próximo que vier escrever vai ter um trampolim ali. Ajudou a esclarecer, né? Isso. Mas eu acho que, assim, essa conta é uma conta complexa também, não sei se eu tenho a resposta, mas o que eu vejo, assim, como tendência, é que a gente, enquanto consumidor, a gente vai começar... A gente está num período em que a gente... Aí tô falando da gente, população de modo geral, a gente está começando a entender algumas das consequências que existem quando eu cedo demais o controle dos meus dados, da minha privacidade. Então, as pessoas já estão hipersaturadas de anúncios, de e-mail marketing. As pessoas reclamam quando os anúncios seguem elas na internet, as pessoas usam adblock pra caramba, ou seja, isso está começando a incomodar. Já há algum tempo já vem incomodando, mas hoje as pessoas entendem que isso é uma questão ligada à privacidade, isso é uma questão ao direito de dados e tal. No direito a gente tem essa evolução considerável aí da Lei Geral de Proteção de Dados, em que coloca as empresas na parede sobre, olha, agora é uma opção das pessoas ceder ou não os dados. Antes era algo default, né? Padrão, você entrava lá numa plataforma, pronto, seus dados estão aqui, são nossos e tal. Isso ainda vai demorar até, como eu falei no outro ponto, né? Até se transformar em algo que de verdade gere uma mudança drástica. Mas eu acho... Primeiro que eu acho bom a gente estar levando esse debate a mais pessoas. Naquele episódio que a gente debateu aqui com o Márcio Gonçalves, o Dilema das Redes, eu falei que, cara, é sensacional ter uma série sobre um documentário, né, entre aspas, uma dramatização sobre isso no Netflix, levando isso a um número maior de pessoas, sabe, ao grande público, que eu acho que é isso que precisa. E eu acho que nós, enquanto cidadãos, consumidores, a gente vai demorar a se organizar. Agora, eu acho que tem vindo muita produção científica, muita coisa boa relacionando as questões de trabalho, de plataforma, capitalismo de vigilância, o próprio capitalismo de plataforma. E isso está ganhando atenção. À medida que isso passa a gerar produção também, isso chega nas autoridades, né? Essa questão do debate lá dos cookies, que a gente ainda vai se informar melhor, mas isso provavelmente surgiu a partir de muita discussão acadêmica também, né? Isso não surge no primeiro momento das pessoas, né? Dificilmente isso acontece. A não ser quando você mexe no preço da passagem de ônibus. Aí, né? Ou começa a taxar jogos de videogame. Aí o gigante acorda. Aí não tem jeito. Mas esse tipo de discussão mais profunda, isso demora. Agora, eu acho que é importante a gente manter... Você, por exemplo, tem um papel fundamental de estar produzindo conteúdo sobre isso. Na academia, as pessoas discutindo sobre isso. Acho que esse é o caminho.
Porque a verdade é que aquilo que a gente, aí volta àquilo que a gente falou no início, né? No fundo, as pessoas ainda não sabem do que se trata. Então, assim, a gente vê lá um termo de compromisso, termo de aceite, né? Você começa a usar uma plataforma nova, aí tem lá um termo de aceite que você demoraria 2 anos ininterruptos para ler. Porra, humanamente impossível. Até para ser escrito, aquilo deve ter sido escrito por inteligência artificial. Que para escrever, o cara deveria estar escrevendo há 3 anos atrás, ainda nem existia a plataforma. Então, são questões assim que a gente vai percebendo aos poucos e que vão começando a povoar a nossa mente. Eu acho que esse acesso à informação que a gente está passando a ter, conteúdos de qualidade, passando a competir com conteúdos que antes eram só muito apelativos, populares, ou então hoje no YouTube, no Spotify, você consegue encontrar de tudo, né? Então, para quem está buscando essa informação, consegue achar. E eu acho que aí, jogando a responsabilidade para as nossas autoridades, né? Eu acho que esse é um aspecto que o nosso Congresso, o Brasil está sempre atrás, né, nessas inovações aí, mas também no sentido legal da coisa. Então, assim, a gente precisa estar um pouco mais à frente. O Brasil é um dos países que tem um maior número de internautas e de tempo de internet. É o segundo país do mundo onde as pessoas ficam mais tempo navegando nesses ciberespaços que podem ser metaversos ou não, né? Então a gente precisa estar na frente dessas discussões. A gente vê poucas referências. O Ronaldo Lemos é um cara que está aí, estava lá com o Macron outro dia conversando sobre isso lá na França, mas a gente tem poucas discussões e poucas pessoas para puxar essas discussões ainda aqui no Brasil. Então a verdade é que a gente precisa se preocupar um pouco mais, né? A gente vê muito guru de marketing digital, aqui no Brasil tem muito centro nas redes sociais, né? Você vê o hiper especialistas lá de... sim, para ensinar você a ganhar like. 7 em 5, fiz 7 em 5, fiz não sei quanto e não sei quanto, mas a real é que a gente não vai sobreviver só disso, né? Então, assim, de pessoas ensinando sobre como ensinar, faturando e tal, a gente vai sobreviver também a partir de uma discussão mais crítica. Então, acho que a nossa balança está desequilibrada, né, no fim das contas. É isso, eu acho que essa questão do marketing preditivo, de como isso vai evoluir ainda, isso vai depender bastante de como essas tecnologias vão avançar. Eu não acredito assim tanto, quando a gente fala de Big Data, a gente fala, né, de prescrição, predição. Hoje eu vejo o Big Data muito como uma ferramenta de diagnóstico. Eu acredito que ele hoje é muito isso. Agora, dá para você fazer algum tipo de predição? Dá, você consegue enxergar alguns padrões, né? Vou finalizar com um exemplo aqui. Fui chamado há algum tempo atrás para prestar uma consultoria para uma empresa de e-commerce, porque eu trabalho nessa parte do marketing digital e como eu trabalhava muito com web design, eu fui acabando migrando para essa parte de UX, né, de UX, antes mesmo de ser chamado de UX, né? Na época era só design digital, web design mesmo. A gente chamava de usabilidade, acessibilidade e ergonomia. E aí, né, essa empresa tinha uma empresa de roupas, tinha uma fabricação própria, mas também vendia outras marcas. Produtos de qualidade, produtos bons. Tinha muita gente, conseguia gerar tráfego e não conseguia vender. Pô, então, assim, caraca, não consigo vender, as pessoas entram, veem os produtos e não sei o que acontece. Aí, enfim, me chamaram lá, aí chegou a ter uma discussão sobre preço, para ver se era o preço, né? Porque, pô, as pessoas gostam, será que o preço está muito alto? Cara, no fim das contas, analisando Google Analytics, aí tá, né? A partir dos cookies e tal, vendo. Cara, o problema dessa empresa era um formulário de checkout, que hoje você compra com um clique, né? Mas na época era um formulário de checkout e era longo demais, pedia informações assim, desnecessárias, pedia CPF, sabe? Que é uma coisa que, porra, você não faz uma compra. Então as pessoas ficavam com medo e às vezes não tinham nem tempo de preencher aquilo tudo. E ali o problema era esse. Então, assim, não foi predição, mas foi possível uma prescrição, né? Então, assim, a gente viu lá, a partir desses dados, um diagnóstico e, pô, eu não previ que isso iria acontecer, mas eu consegui prever que se continuasse daquela forma, ia continuar sem vender. Então, isso é uma predição possível. Agora, quando a gente fala de marketing preditivo, dá uma ideia meio mágica, assim, né? De algo que, pô, eu pego esse dado com esse e eu sei que amanhã vai chover. Hoje isso acontece com os dados lá meteorológicos, mas agora no marketing você saber se...
eu vou vender ou não? Cara, você consegue ter algum, né? Você consegue enxergar padrões, que no fim continua sendo a mesma coisa. A diferença é que com mais dados, esses padrões ficam mais claros. Você tem 1.000 pessoas acessando teus dados num dia, cara, você consegue enxergar um padrão ali. Dessas 1.000, 100 entraram para a página, que é mais ou menos o que aconteceu nesse caso. 1.000 pessoas entraram aqui, 100 se predispuseram a chegar na página de checkout. E só 10 concluíram, ou seja, 1% dos que chegaram ali, né, no fim das contas, assim, cara, algo está errado, você devia estar convertendo mais. Então, assim, não é algo mágico, é algo... É um marketing mesmo, analítico, só que elevado a uma certa potência, né? Um pouco disso. Muito bom. Diogo, quero te agradecer mais uma vez por essa participação, meu amigo. Você sempre engrandecendo aqui, trazendo muito conteúdo, muita informação bacana. Deixa aí suas credenciais, a galera quiser te seguir, fazer contato com você. Enfim, como é que as pessoas te encontram? Nesse metaverso ou nesse multiverso que é o Brasil. Agora... Não, ainda tem isso, né? Agora, pô, ao mesmo tempo o Mark Zuckerberg lança o metaverso, a Marvel lança o multiverso, as pessoas já não sabem mais o que, entendeu? É meu meta-multiverso, a gente já não sabe mais o que fazer. Mas as pessoas me acham aí no Instagram, no @Diogo Duarte, e no LinkedIn também, quem quiser se conectar lá, às vezes eu estou postando, especialmente para quem é estudante, acho que é muito do teu público também. Eu estou sempre postando lá vagas também no LinkedIn, postando algumas coisas. LinkedIn e Instagram hoje são as redes que eu atuo mais. O Facebook eu só uso para ver como vai a família de vez em quando, os parentes distantes, às vezes entrar para arrumar alguma treta lá, discussão política. Mas fora isso eu não uso muito não. Mas é isso, vocês me achem aí, depois quiserem me mandar e-mail também com alguma dúvida, sugestão a partir da discussão aqui, pode mandar para diogodrj@gmail.com e a gente conversa, tenho o maior prazer aí. Muita gente me procura, pô, eu tô entrando no mestrado, querendo pesquisar sobre algo assim, eu tô indo pro TCC e queria pesquisar, beleza, vamos, a gente conversa, só chamar. Bacana, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação, Diogão. Muito bem, senhores, vocês ouviram aí a gravação, o bate-papo com o professor Diogo Duarte. Esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Podem me adicionar, mandem o feedback de vocês e mandem sugestões de tema, é sempre muito bacana e muito positiva essa troca. O Talk to Biz é aquele podcast que está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, também estamos por lá. Ou você pode ir direto na fonte, talktobiz.com, talktobiz.com.br ou anchor.fm/talktobiz para assinar o nosso feed. Sempre reforçando com vocês o convite para assinarem o nosso canal no YouTube, onde tem todos os nossos conteúdos, todos os podcasts já publicados, e a gente está entrando 2022 com uma série de novidades no nosso canal. Então estão todos convidados a assinar o nosso canal para acompanhar os nossos vídeos. E por fim, sempre aquele último pedido: se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre estratégia, sobre digital, sobre inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos.